Oi, gente, sou a Luana e hoje eu voltei para falar para vocês as leituras do mês de agosto. No mês de agosto eu não li tanta coisa. Eu li um livro que eu queria e outro play, a peça, que eu li para faculdade, então eu não vou falar, eu vou falar só do livro que eu li por vontade própria. O livro que eu vou falar é Harry Potter and the Goblet of Fire, que eu acho que é o Cálice de Fogo em português, mas eu não tenho certeza. Eu vou falar mais ou menos o que acontece no livro e depois eu vou falar sobre as minhas impressões durante o livro. O livro ele começa a história com o Harry lá, né, na família dele, que não é tão legal assim, e aí os Weasleys convidam ele para ele ir num torneio. Na verdade não é um torneio, é o último jogo de campeonato de Quidditch. Daí eles convidam ele vai e acontece um fator lá nesse campeonato, porque tem um acampamento, né? Todos os Wizards estão lá e tal. E aí acontece esse fator que todo mundo fica apavorado, aparece em todos os jornais. E o Harry também fica meio assustado, assim, não sabe muito bem o que está acontecendo, não sabe porque as pessoas estão um pouco assustadas por causa desse acontecimento. Esse torneio meio que acontece no finalzinho ali das férias deles, então o Harry já fica na casa dos Weasleys e aí então vai para Hogwarts. Em Hogwarts ele descobre que vai ter um torneio. Esse torneio é um torneio que envolve mais duas escolas, além de Hogwarts, escolas de outros países. E essas escolas também têm Wizards, mas elas têm umas peculiaridades diferentes de Hogwarts. Enfim, nesse torneio eles escolhem um ganhador de cada escola para poder participar desse torneio, que envolve várias técnicas, né? Coisas que os alunos aprenderam. E essa é uma forma deles poderem juntar outras escolas de Wizards de outros países. Eu tô falando Wizards porque eu não sei se no Brasil eles chamam de mágicos, magos. Meu Deus, eu não sei como é que chama, então eu vou continuar falando Wizard. E aí tem essa regra que só um participante de cada escola pode entrar, não mais que um. E por ter acontecido algumas coisinhas, algumas mortes, umas coisas meio tensas assim, em outros torneios, eles decidiram que o participante ele tem que ser maior de 17 anos. Só que óbvio acontece que Harry Potter acaba sendo escolhido e tem que participar, né, deste torneio. A premissa do livro eu já sabia mais ou menos como é que era, porque eu já tinha visto o filme na época que eu era louca por Crepúsculo, aí eu queria ver lá o moço que faz o Cedric. E aí eu vi o filme, só que eu não lembrava muito bem de como era a história, eu me lembrava assim só por alto. E obviamente, como todos os livros inspirados em filmes, a história que eu sabia era completamente diferente. Não completamente diferente, mas tem muitas coisas que, né, não bate ali. Como todos os livros da série até então, a história foi muito interessante, muito intrigante. Mesmo que a autora tenha sido bastante descritiva em alguns momentos, mesmo assim ela me fez querer ler o livro, querer saber o que ia acontecer com Harry e com todos os outros personagens da história. E foi muito interessante porque eu não sei se esse é o maior livro da série, porém tem muita coisa acontecendo durante a história que poderia te deixar totalmente confuso, porém do jeito que a autora escreve, ela não deixa assim tão confuso, você consegue entender o que está acontecendo, quais são as motivações dos personagens, mesmo que em alguns momentos as coisas sejam um pouco surreais. Porque, quer ou não, às vezes é difícil pensar que Harry Potter é um livro para criança. Eu acredito que a autora, no primeiro momento, tenha desenvolvido o livro para criança. Então, tem muitas coisas que, assim, o mundo, né, já é diferente, mas tem muitas coisinhas que acontecem que são tão surreais. E eu digo, menino, não faz isso, pelo amor de Deus. Acho que por essa coisa do Harry ser o personagem principal, e é ele que dá o nome aos livros, ele tem que fazer coisas grandiosas, ele tem que se meter em coisas grandiosas, mas no final das contas acaba meio que tudo dando certo pra ele, né? Eu tenho na minha mente que há algo com relação a algum feitiço, alguma coisa assim, mas não deixa de ser inconsequente em alguns momentos as atitudes do personagem.
Mesmo que eu saiba, né, que ele está entrando na puberdade, ele já tem 14 anos, não é mesmo? Então ele já é adolescente, então ele tem aquela coisa do adolescente. Não só ele, como o Ron e a Hermione, eles estão nessa coisa meio adolescente, então tem muitas coisas que, né, eles não deveriam fazer, mas eles estão fazendo, ou até atitudes, assim, que são bem adolescentes, e é um pouco irritantezinho, vamos dizer assim. Mesmo assim, eu gostei porque a autora, ela soube mesclar essa coisa da transição do, né, eles não são mais crianças, mas eles também não são super adolescentes, eles estão ali naquele meio, né, de não saber o que são também. É nesse livro também que eu percebi que a coisa começa a ficar um pouco mais séria, conforme os personagens eles vão crescendo, a história vai crescendo, né, você vai descobrindo quais são as motivações de outros personagens, a história vai ficando mais tensa, ela vai ficando mais sombria, se é que não fosse possível, mas até então o Voldemort pra mim não era, como é que eu vou dizer, alguém que me desse medo, porém nesse livro parece que foi algo mais pontual, sabe? Eu acho que a presença dele foi mais pontual, essa coisa da morte, alguém vai morrer, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, acho que nesse livro foi meio que uma quebra com relação aos outros. Não que o terceiro já não tenha sido mais, assim, sombrio, mas eu acredito que o terceiro foi mais, assim, triste do que, assim, essa carga de alguma coisa muito merda vai acontecer. E eu acho que o torneio meio que complementa isso para mostrar que as coisas não são tão fofinhas quanto parecem, né? Não é tudo lindo e maravilhoso. Nossa, ser Wizard é maravilhoso, meu Deus, só coisas mágicas e perfeitas e arco-íris. E unicórnios, porque tem unicórnios. Uma coisa que eu gostei também foi que a autora, ela não focou só no torneio, ela desenvolveu os outros personagens, desenvolveu outras histórias nesse meio que envolvia o torneio ou não. Então, eu tinha o pensamento que a história seria só torneio, só torneio, só torneio. E mas não é só isso. O torneio dura o ano inteiro, né? Então, acho que são 3 tasks, eu acho. E é bem dividido, assim. Então, você tem um e passa meses, e aí você tem outro e passa mais outros meses, entendeu? Então, não é só torneio, torneio, torneio. Apesar dos personagens estarem bem, assim, ansiosos pelo torneio e por ter outras pessoas na escola e tudo mais. Acho que tem outras histórias envolvendo ali que são tão interessantes quanto pro desenvolvimento da história e pro, né, o ápice final lá. Acho que a história ela foi bem amarradinha, eu gostei bastante, porém alguns pontos ou outros ficou meio assim, como eu vou dizer, forçados. Não tantos, mas eu não sei porquê. Eu gostei dos flashbacks que o Harry ele vai descobrir ali no determinado momento da história. E aí ele descobre de uma forma que eu achei um pouco forçada, né? Uma coisa assim. Mas mesmo assim eu gostei dos flashbacks, eles são interessantes. Eu gostei muito do final, meu Deus do céu, foi algo de cortar o coração. Como nos outros livros, o final eu li assim uma tacada, porque eu não conseguia parar de ler. Eu queria muito saber o que ia acontecer. Meu Deus do céu. Ai. E eu também estou com muito medo de ler o 5º livro por causa do final desse, porque eu sei que coisas ruins vão acontecer, principalmente porque as pessoas já falaram que coisas ruins vão acontecer, mas tô com medinho, assim. Mas enfim, eu tô ansiosa mesmo, assim, pra ler. Eu espero conseguir ler agora em setembro, pelo menos no finalzinho de setembro, ou lá, né, em outubro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.